pessoas procuram um cirurgião plástico para aumentar ou até mesmo para levantar as mamas. Mas há quem queira reduzir. Dr. Elton, bom dia, seja muito bem-vindo. Qual o procedimento que é feito para a redução das mamas? Bom dia, André. Ótima pergunta. Essa cirurgia é conhecida como mamoplastia redutora. É uma cirurgia mamária das mais complexas que existem, né? Geralmente eu levo em torno de 3 a 4 horas para realizá-la, dependendo do tamanho da mama e grau de flacidez. Dr. Elton, qual o perfil do paciente que te procura para realizar o procedimento da mamoplastia redutora? Bom, André, não existe uma idade exata de procura por essa cirurgia, mas geralmente são pacientes entre 20 e 50 anos, a imensa maioria das pacientes, com mamas muito grandes, muito pesadas e muito caídas. E quem deseja realizar a cirurgia, como proceder? Bom, primeiramente, o paciente deve marcar uma consulta, nós devemos avaliar no exame físico o tamanho da sua mama, o grau de flacidez, avaliar a sua expectativa com relação ao tamanho, o paciente pode definir mais ou menos um pouco o tamanho, né, esse tamanho não é exato, para realizar esse procedimento. E como é o pós-operatório? Bom, geralmente é um pós-operatório muito mais tranquilo do que aquele com inclusão de próteses. Apesar de ser uma cirurgia de maior porte, o pós-operatório não tão doloroso, as dores geralmente são de leve a moderada intensidade durante poucos dias. A paciente deve usar o sutiã cirúrgico durante cerca de 2 meses, período este que não deve realizar esforços. Além disso, eu limito a paciente a levantar os braços acima dos ombros em torno de 3 semanas. Eu fiquei sabendo que existe uma curiosidade sobre esse procedimento. Bom, André, o mais curioso que eu tenho visto ao longo de todos esses anos de consultório é que as pacientes com nível de satisfação maior com a cirurgia plástica são aquelas pacientes que se submetem a mamoplastia redutora. Porque, ao contrário das pacientes que vão simplesmente aumentar a mama, insatisfeita com o tamanho, apenas pelo fim estético, pacientes com mamas muito grandes, muitas vezes se veem livre de um fardo, porque mamas muito grandes podem precipitar dores nas costas, dificultam a realização de atividades físicas, podem favorecer o aparecimento de feridas nas áreas de dobras, micoses. Então, os pacientes ficam livres de um grande problema. E aí, ficou ainda com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso colunista por meio dos canais que aparecem na sua tela.